Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alfacom comigo, professor Gustavo Musi. Nós vamos estudar nesse bloco um assunto importantíssimo aí para a sua prova, que é a famosa, conhecida e às vezes temida Lei 4.320, 1964. Você vai ver que não tem por que temê-la não. É uma lei que às vezes o aluno não gosta muito de estudar, porque ela é uma lei antiga. Alguns de seus dispositivos não foram recepcionados pela Constituição, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é uma lei, às vezes, que usa alguns termos que o aluno não está muito acostumado, algumas classificações que o aluno não está muito acostumado, mas você vai aprender direitinho aqui comigo e vamos destrinchar essa lei para você entender bem e arrebentar na hora da prova, ok? Que lei é essa, então, para quem não conhece? Vamos lá. A Lei 4.320, ela estabelece normas gerais de direito financeiro e contabilidade pública para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Apesar de ter sido aprovada como lei ordinária, possui status de lei complementar, uma vez que trata de assunto reservado a esse tipo de lei pela Constituição Federal. Então a Lei 4.320, na sua origem, é uma lei ordinária, né? Tanto é que se a gente não falar nada, só tiver escrito lei e depois o número dela, indica que é uma lei ordinária, uma lei comum. Só que apesar de ter sido aprovada como lei ordinária, ela regulamenta um assunto que atualmente a Constituição diz que é reservado à lei complementar. Então, por conta disso, o STF decidiu que a Lei 4.320 tem status, tem força de lei complementar. O que isso quer dizer na prática? Que para alterar qualquer dispositivo da Lei 4.320 tem que ser por meio de lei complementar também, ok? Continuando. Abrangência da Lei 4.320, a quem ela se aplica? Tá lá. As disposições da Lei 4.320 aplicam-se às entidades públicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações públicas, e também às empresas estatais dependentes. Peraí, professor, essa aí não é a mesma abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal? Então quer dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320, elas têm a mesma abrangência, destinam-se às mesmas pessoas? Exatamente, tá? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela também vai trazer normas que vão complementar a Lei 4.320. Então, ambas vão se aplicar às pessoas jurídicas de direito público. Quais são elas? União, Estados, Distrito Federal e municípios, além das suas autarquias e fundações públicas de direito público. E também vão se aplicar às empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, mas somente se elas forem dependentes. Somente se elas dependerem de recursos repassados pelo Tesouro para poder pagar suas contas, ok? Continuando. Aí outro conceito importantíssimo trazido pela Lei 4.320 é o de exercício financeiro. Eu coloquei lá. Exercício financeiro é o período pelo qual o orçamento vigorará e ao final do qual será apurado o superávit ou déficit das entidades e órgãos públicos. De acordo com o artigo 34 da Lei 4.320, o exercício financeiro deverá coincidir com o ano civil. Então, exercício financeiro é o período no qual a lei orçamentária vigorará. É o período pelo qual o orçamento valerá. No Brasil, esse período é anual e vai sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, tá? Então, diferentemente das empresas privadas, que podem escolher quando começa o seu chamado exercício social, né, para divulgação de balanços, da DRE, a empresa normalmente ela pode escolher quando termina o seu exercício social, qual dia termina. No caso das entidades públicas, não. O exercício financeiro, né, que seria equivalente ao exercício social, lá da contabilidade geral, necessariamente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, porque ele coincide com o ano civil. Continuando. Princípios orçamentários. Eu vou ler o artigo 2º, que ele fala de 3 princípios orçamentários trazidos pela Lei 4.320. Ó, ele diz: a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Os princípios, então, orçamentários, são regras gerais que vão reger a elaboração da proposta do orçamento, a sua execução e o seu controle, tá? São vários os princípios orçamentários, mas tem 3 deles que a Lei 4.320 ela cita expressamente, ela cita o nome. São esses que estão aí no artigo 2º. Quais são eles? Unidade, universalidade e também anualidade. E o que significa esses princípios? Então lá, ó. Princípio da unidade. Ele significa que deve haver um só orçamento em cada ente da federação, em cada exercício.
né? O princípio da unidade significa que o orçamento ele é um só. Então, cada ente da federação, a União, cada estado e cada município, cada um deles tem o seu orçamento anual, só que aquele orçamento deve ser único, abrangendo todas as entidades e órgãos que estão naquele ente. Então, por exemplo, a União não pode aprovar um orçamento separado para o Executivo, um orçamento separado para o Legislativo, outro para o Judiciário. O orçamento ele tem que ser um só na esfera federal. Tem que ser um só para cada estado e um só para cada município. Princípio da unidade. O que mais? Princípio da universalidade. Ele determina que a lei orçamentária deve trazer todas as receitas e todas as despesas do exercício. Princípio da universalidade significa que o orçamento deve ser universal. O que significa ser universal? Significa trazer todas as receitas e todas as despesas do período. Nenhuma receita ou despesa deve ficar de fora. E o princípio da anualidade, que é o terceiro princípio citado no artigo 2º da Lei 4.320, ele determina que a lei orçamentária é aprovada para vigorar durante um exercício financeiro, durante um ano. O orçamento, a lei orçamentária, ela é uma lei temporária. Ela tem prazo de validade certo. Qual que é o prazo de validade da lei orçamentária? Um ano, um exercício financeiro, tá? E como o exercício financeiro ele começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, o orçamento ele tem que ser aprovado sempre no final do ano anterior. Então, por exemplo, o orçamento de 2020 teve que ser aprovado no final de 2019. O de 2021 tem que ser aprovado até o final de 2020. 2022 até o final de 2021 e assim sucessivamente, tá? E o orçamento ele vai valer somente durante um ano, durante o exercício financeiro. Esses aí são os 3 princípios citados expressamente pelo artigo 2º da Lei 4.320. Unidade, universalidade e anualidade. Só que existem outros princípios que são extraídos da doutrina a partir de outras disposições da Lei 4.320, que eu coloquei no seu material, depois você dá uma lida, tá? Eu só estou falando desses 3 aqui no vídeo, que são aqueles 3 que são citados expressamente pelo artigo 2º. Mas, por exemplo, a lei orçamentária também diz que tanto a receita como a despesa elas devem vir de forma discriminada no orçamento. Não devem ser colocadas dotações genéricas, colocando todas as despesas lá dentro. Esse é o chamado princípio da discriminação ou princípio da especificação ou do detalhamento. A lei orçamentária também diz, a lei 4.320, a lei 4.320 também diz que a lei orçamentária deve trazer as receitas e despesas pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções. É o princípio do orçamento bruto. Então você tem inclusive uma tabelinha que eu coloquei para você no seu material com outros princípios que podem ser extraídos da Lei 4.320. E além de todos esses que estão no seu material, existem alguns outros que a doutrina estabelece com base no que diz a Constituição Federal ou o próprio estudo, né, do direito financeiro, só que não vão interessar no nosso escopo aqui, porque o nosso escopo é o estudo da Lei 4.320 e não princípios orçamentários em geral, ok? Continuando. Falar um pouquinho agora sobre receita pública. Vamos ver algumas disposições da Lei 4.320 sobre o assunto. O que são receitas públicas? Elas podem ser definidas como todos os recursos com os quais o ente público poderá contar para atender às suas necessidades de gastos. Tá? Então, receita pública é tudo aquilo que o ente espera, né, arrecadar para poder gastar com as suas despesas. Porque toda despesa, claro, envolve dispêndio de recursos. Esses recursos estão identificados lá nas receitas. Então, por exemplo, você tem a receita de tributos, você tem a receita de venda de bens pelos entes públicos, você tem a receita de repasse de recursos por outros entes e por aí vai. Tá? E aí o que é importante saber? De acordo com a Lei 4.320, as receitas públicas podem ser correntes ou de capital. Então as receitas públicas ou serão receitas correntes ou receitas de capital. Vamos falar primeiro das receitas correntes. Está lá, ó. O que são receitas correntes antes de ver quais são os tipos? Pense que as receitas correntes são aquelas receitas que o ente público recebe continuamente. Daí o seu nome, receitas correntes. Estão sempre fluindo para ele. Né? Se fôssemos comparar com a nossa vida, pessoal, o que seria a receita corrente nossa? O nosso salário, se nós trabalhamos, né, somos assalariados. Se a pessoa trabalha por conta, aquele valor que ela recebe das suas vendas, da venda do seu serviço. Se a pessoa tem um apartamento e aluga esse apartamento e recebe o aluguel, e recebe todo mês, essa receita de aluguel também seria uma receita corrente. Então são aquelas receitas que o governo recebe sempre e pode contar com elas para pagar as suas despesas correntes,
que são aquelas despesas que o governo tem também sempre. E quais são as receitas correntes de acordo com a Lei 4.320? Está lá, ó. As receitas correntes elas são compostas das seguintes categorias: receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, industrial e de serviços, receita de transferências correntes e outras receitas correntes. Rapidamente, o que são cada uma delas? Receita tributária são receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de tributos no sentido estrito do termo. Receita de contribuições são receitas de contribuições especiais, que, aliás, hoje o STF também considera como tributo, tá? Mas vamos lembrar que a Lei 4.320 de 1964, nem existia a Constituição de 88 ainda. Então, naquela época, eles falavam tributos é uma coisa, contribuições especiais são outras. Hoje o STF considera que a partir da Constituição de 88 ficou tudo igual, tá? Então, essas duas primeiras categorias aí, ó, receita tributária e receita de contribuições, são receitas de tributos em geral, tá? Receita patrimonial, o que é isso? São aquelas receitas, aqueles dinheiros que o ente público recebe a partir de bens públicos explorados sem que esses bens sejam vendidos. Ou seja, na receita patrimonial, o ente público está utilizando um bem para gerar receita para ele, mas sem vender esse bem. Exemplo, a União tem um prédio que ela não está utilizando. E aí ela resolve alugar esse prédio. A receita do aluguel é uma receita patrimonial. O município tem um dinheiro que ele deixou lá depositado no banco e isso rende juros. Essa receita de juros é uma receita patrimonial. Por quê? Porque são receitas obtidas com bens públicos, no primeiro caso o prédio, no segundo caso, né, os recursos mesmo, o dinheiro, e que gera receita para o ente público sem que ele precise se desfazer, sem que ele precise vendê-lo. Nós vamos ver que se ele vendeu bem, aí vai ser uma receita de capital. Continuando. Aí nós temos as receitas, são as três irmãs, receita agropecuária, industrial e de serviço. Por que eu falo que são três irmãs? Porque são receitas decorrentes da exploração da atividade econômica pelo ente público, tá? Então o ente público vende um serviço, receita de serviço. O ente público vende um bem, receita industrial. Vende um produto agropecuário, receita agropecuária. Hoje, quase não se tem mais arrecadação por essas receitas. Por quê? Porque atualmente o artigo 173 da Constituição, ele restringe bastante a exploração de atividade econômica diretamente pelo Estado, tá? Só por motivo de interesse público ou segurança nacional. E aí, por conta disso, essas receitas são bem mirradinhas atualmente. O que mais? Receita de transferências correntes. O que são transferências correntes? São transferências que o ente público recebe de outro ente público para gastar em despesas correntes. Então, por exemplo, o município recebe recursos da União para gastar com merenda escolar. Merenda escolar é uma despesa corrente? Sim, nós vamos falar de despesa corrente daqui a pouco, mas despesa corrente são todas as despesas para manter um serviço público ou para manter um bem público. Então, o município paga a merenda escolar para manter o serviço, a escola funcionando, as crianças na escola, né? Não acrescenta nada de novo ao município. Então, como a União está repassando recursos para o município gastar em despesa corrente, essa é uma transferência corrente. O que mais? Outras receitas correntes, aí são receitas correntes que não se enquadram nas categorias acima, como, por exemplo, as multas. O ente público aplica uma multa. Ah, não é receita tributária, professor? Não, porque multa não é tributo, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas entra aí em outras receitas correntes, tá? Então essas são as categorias de receitas correntes, de acordo com a Lei 4.320. E as receitas de capital? Vamos lá. São as que estão aí, ó. E o que são as receitas de capital? Receitas de capital são receitas normalmente eventuais, esporádicas, com as quais o ente público não pode normalmente contar para pagar as suas despesas correntes, tá? Então, quais são elas? Veja que pela natureza delas vai ficar claro que elas têm que estar numa categoria à parte das receitas correntes mesmo, ó. Primeiro, são receitas de capital as receitas de operações de crédito. O que são operações de crédito? São empréstimos tomados pelo ente público. Quando o ente público toma empréstimo, entra aquele dinheiro, aquilo é uma receita, né? Pelo menos do ponto de vista orçamentário e financeiro. Só que é uma receita de capital por quê? O ente público ele pode contar com empréstimos para ficar pagando as suas despesas do dia a dia? É claro que não. É a mesma coisa que você ir no banco todo mês para pegar dinheiro emprestado para pagar a conta de água, luz, telefone, pagar o aluguel. Não dá para fazer isso. Chega uma hora que você não vai ter mais crédito, vai estar todo endividado e não vai conseguir pagar suas contas. Você tem que pagar suas despesas correntes com as suas receitas correntes.
Ah, professor, mas eu ganho muito pouco. Sinto muito, a vida é assim, por isso você tem que batalhar, né, para progredir, tá certo? A gente tem que adaptar o nosso orçamento de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas receitas. Mesma coisa no caso do governo. Ele tem que dar conta das despesas correntes, que são as despesas comuns do dia a dia, com as suas receitas correntes. Receita de capital deve ser usado para algo diferente, para acrescer algo ao patrimônio do governo. Assim como você pode até pegar empréstimo. Pegar empréstimo não necessariamente é ruim. Depende da utilização que você faz do dinheiro. Pode ser um bom negócio você pegar um empréstimo para comprar um imóvel, para sair do aluguel? Pode ser um excelente negócio. Às vezes o valor que você vai pagar de prestação do imóvel é o que você ia pagar do aluguel. Pode ser um bom negócio uma empresa pegar um empréstimo para comprar um veículo para entregar mercadorias? Pode ser um bom negócio. Pode ser que com esse veículo ela ganhe muito mais dinheiro do que ela vai pegar do empréstimo, né? Então, só que quando você faz o empréstimo, a ideia é que você acrescente algo ao seu patrimônio, você use para financiar algo. A mesma coisa no caso do governo, tá? Nós vamos falar já de despesas de capital, que as receitas de capital devem ser gastas em despesas de capital. Continuando. Então, além das operações de crédito, o que mais é receita de capital? A receita da alienação de bens. Ou seja, a receita com a venda de bens pelo governo também é considerada uma receita de capital. O governo não pode contar com ela para pagar as suas contas do dia a dia. Amortização de empréstimos concedidos. O que é isso? Aqui, o governo emprestou lá atrás o dinheiro para alguém e alguém está devolvendo esse dinheiro para o governo. Aí o valor do principal que está sendo pago entra como receita de capital para o governo. Transferências de capital. As transferências de capital são irmãs às transferências correntes. Lembra, eu falei para você, as transferências correntes são valores que o ente público recebeu de um outro ente para gastar em despesas correntes. E as transferências de capital são valores que o ente público recebeu de um outro ente, só que para gastar em despesas de capital. Exemplo, o município recebe um dinheiro da União para construir um hospital público. Nesse caso, é uma transferência de capital, porque a União está repassando dinheiro para o município gastar em uma despesa de capital. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é despesa de capital. Superávit do orçamento corrente. O que é o superávit do orçamento corrente? Ele é conceituado pela própria Lei 4.320 como a diferença entre receitas correntes e despesas correntes no orçamento. Veja que, na verdade, ele não é uma receita de fato, porque a própria Lei 4.320, inclusive, diz que ele não constituirá item da receita orçamentária. Ele, na verdade, é só a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente no orçamento. Mas por que raios que a Lei 4.320 diz que vai ser considerado receita de capital? Porque lembra que a receita de capital não pode ser utilizada para despesa corrente? E qual que é a tendência do governo, minha, sua, quando estão sobrando receitas correntes em relação a despesas correntes? Quando está sobrando dinheiro para você todo mês, qual que é a tendência? Aumentar as suas despesas correntes, né? Então, para evitar que o governo faça isso, porque despesa corrente não é tão boa, nós vamos ver, como despesa de capital. Então, para evitar que o governo faça isso, a Lei 4.320 está dizendo: está sobrando receita corrente em relação à despesa corrente, não é para aumentar a despesa corrente, é para aplicar isso numa despesa de capital, ok? E também, se não se enquadrar em outras categorias, tem uma rubrica de outras receitas de capital aí. Então, aqui nós vimos quais são as receitas correntes e receitas de capital, de acordo com a Lei 4.320. Terminando o assunto receitas. A realização da receita. O que é isso? Realização da receita é colocar a receita em prática, é arrecadar a receita. Porque lembrando que no orçamento a receita está só prevista. No orçamento o governo prevê o quanto ele vai arrecadar de receita. Mas no ano seguinte ele tem que de fato arrecadar essa receita, né? Essa é a realização ou execução da receita, tá? Antes dessas três fases tem a fase de previsão orçamentária. Mas eu não coloquei aí porque a gente está falando da realização. Mas é claro que a receita deve também antes ser prevista no orçamento. E quais são as fases de realização da receita? Nós temos o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. O que é o lançamento? Ele é definido pela lei como o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. O lançamento ele se aplica especialmente aos créditos tributários do ente público, tá? São créditos de tributos. Então aí tem que lançar o tributo e cobrar o devedor. Essa é a fase de lançamento. Após o lançamento, vem a fase de arrecadação, que é o ato em que o devedor do Estado entrega o pagamento devido ao agente autorizado pelo Estado a recebê-lo em seu nome. Como assim? Quando você paga um tributo, por exemplo, quando você paga IPTU, você vai diretamente lá na prefeitura pagar IPTU?
Quando o contribuinte paga ICMS, ele tem que ir lá na Secretaria da Fazenda para pagar o ICMS? Não. Como é que a gente paga? Através da rede bancária. Então o banco ele é um agente autorizado pelo município, ou pelo estado, ou pela União, a receber aquele valor. Essa é a fase de arrecadação. Tá? Quando você paga para esse agente arrecadador, sua obrigação já se extinguiu. Mas o dinheiro ainda não chegou nos cofres públicos. Vai chegar só na última parte, que é o recolhimento, ó, que é o ato em que o agente arrecadador repassa ao Estado os recursos recebidos do devedor para que sejam recolhidos à conta única do Tesouro. Então são essas três fases da realização da receita: lançamento, arrecadação e recolhimento. E lembrando que anteriormente a essas eu tenho a previsão orçamentária. Regime de contabilização das receitas. O artigo 35, inciso 1º da Lei 4.320, diz que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. O que quer dizer com isso? Está dizendo que vai ser considerada a receita como realizada no ano em que ela for arrecadada, tá? Então a gente diz que a receita ela segue o regime de competência. Se você não sabe o que é regime de caixa de competência, aconselho você a ver lá nas aulas de contabilidade em que a gente explica isso com mais detalhes, tá? Mas a receita ela vai seguir o regime de competência porque ela vai ser considerada arrecadada. Aliás, desculpa, regime de caixa. O professor está trocando aqui. Regime de caixa, hein? Apaga. A receita é regime de caixa. Regime de caixa por quê? Porque a receita ela só vai ser considerada arrecadada quando o dinheiro entrar nos cofres públicos, tá? Receita é regime de caixa. No slide eu coloquei competência aí, mas é caixa. A despesa que vai ser regime de competência nós vamos ver, ok? Porque o regime de caixa ele só considera que a receita entrou quando de fato o dinheiro já está lá na conta. É o que acontece no caso da receita pública. Continuando. Despesa pública. As despesas públicas são todas as destinações de receitas públicas. Estou dizendo lá para onde a receita pública está indo, onde ela está sendo aplicada. Podem ser gastos ou podem ser utilizadas para a formação de reservas. E também, assim como as receitas, as despesas públicas podem ser correntes ou de capital. Ó. Despesa, aí eu consegui colocar as duas no mesmo quadro. Despesa corrente. A despesa corrente ou ela é de custeio ou é uma transferência corrente. O que é uma despesa de custeio? É uma despesa utilizada para manutenção de um bem ou serviço público que já existe. Na despesa corrente, o governo não está acrescentando nada ao patrimônio público. Ela só existe para manter algo que já existe. Exemplo, pagamento de pessoal. Por que o governo paga pessoal? Para manter o serviço público funcionando, né? Não está acrescentando nada ao patrimônio público. Pagamento de água, luz, telefone, essas contas de consumo também são todas despesas correntes. Pagamento de combustível para viaturas públicas, também é despesa corrente, despesa de custeio. Tá? Veja, custeio significa manutenção. Então é despesa para manutenção daquilo que já existe. Também são consideradas despesas correntes as transferências correntes, que são valores repassados a outros entes públicos para que eles gastem despesas correntes. Professor, mas eu não entendi. Lá atrás, na receita, você não falou que transferência corrente era uma receita corrente? E por que está dizendo agora que é uma despesa corrente? Porque, veja, a transferência ela vai ser uma despesa para o ente que faz e uma receita para o ente que recebe, concorda? Então a União repassa dinheiro para o município gastar em merenda escolar. Para a União é uma despesa corrente, transferência corrente. Para o município é uma receita corrente, transferência corrente também. Okay? E nós temos as despesas de capital, que podem ser de três tipos: investimentos, inversões financeiras ou transferências de capital. Os investimentos são os gastos que o governo tem com a construção de um bem público novo ou com a criação de um serviço público novo. Exemplo, despesa com construção de escolas, construção de aeroporto, de uma rodovia, tudo isso são investimentos, são despesas de capital. A gente costuma dizer que as despesas de capital são melhores do que as despesas correntes, porque elas trazem algo de novo para o patrimônio público. Outro tipo de despesa de capital são as inversões financeiras, que é quando o governo adquire algo que já existe. Ele não está construindo, ele não está criando, mas ele adquire algo que já existe no mercado. Exemplo, o governo compra um prédio já construído. Ou o governo compra ações de uma empresa que está lá na bolsa, as ações. Então essas são inversões financeiras. E por fim, as transferências de capital, que nós já vimos, são valores transferidos a outros entes públicos para que eles gastem em despesas de capital. Tá? Então essa é a classificação das despesas públicas. Aí nós temos também três fases de execução da despesa. A execução da despesa também tem três fases, que são o empenho, a liquidação e o pagamento. O que é o empenho?
Ele é definido pela Lei 4.320 como ato da autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. É um compromisso de pagamento futuro que o Estado está fazendo. Tá? A palavra empenho significa compromisso. Então, por exemplo, a prefeitura está adquirindo bens de um fornecedor. Então ela vai lá e faz o empenho para pagar esse fornecedor quando ele entregar a mercadoria, tá? Tem que primeiro verificar se ele entregou a mercadoria, se trouxe a nota fiscal, se trouxe todos aqueles formulários, eu não sei quantas vias carimbados, reconhecido firme, por aí vai, toda aquela burocracia. Né? Só que a prefeitura ela já faz o empenho. Por quê? Para reservar crédito orçamentário para pagar esse credor. Né? Senão o cara entrega a mercadoria, a prefeitura diz, ih, foi mal, gastei o seu crédito orçamentário com outro fornecedor e agora não tenho dinheiro para te pagar. Então, para evitar isso, ela já faz o empenho. Tá? Liquidação. Liquidação, segundo a lei, é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos apresentados. De uma forma simples, a liquidação é o ato administrativo pelo qual vai se verificar se o credor entregou tudo aquilo que ele precisava entregar e já está pronto para receber o pagamento. É isso. E por fim, a última fase é o pagamento. Não precisa de explicação, né? Pagamento é o pagamento. Pronto. O que é isso? É entrega dos recursos financeiros ao credor, extinguindo aquela obrigação que foi assumida no empenho. Né? Então, lá no empenho assumiu a obrigação, no pagamento eu estou extinguindo se o credor cumprir a parte dele. Ok? Essas são as fases, então, de execução da despesa. Tá. Regime de contabilização da despesa. Aqui está trocado. Eu troquei ali caixa, no slide está trocado, tá? Ou preste atenção no que eu vou falar agora, até colocar aqui na minha cara. Ó, a despesa, ela segue o regime de caixa. A despesa de competência. Receita, caixa, despesa, competência. Receita, caixa, despesa, competência. Por quê? Porque nós vimos que a receita ela é considerada arrecadada no momento em que o dinheiro entra. Receita, não é isso? Sim, então regime de caixa. Já a despesa é considerada arrecadada no momento em que ela é empenhada. No momento em que o governo assume a obrigação de pagamento. Antes do dinheiro de fato sair dos cofres públicos. Então aí é regime de competência. Volto a dizer, eu não vou parar para explicar aqui o que é regime de caixa de competência, porque isso é assunto de contabilidade, tá? A gente ficaria aqui meia aula, pelo menos, explicando o que é caixa e o que é competência. Mas o que eu quero que você guarde, porque cai muito em prova. Receita, regime de caixa, só considera a receita realizada quando o dinheiro entra. Despesa, regime de competência. Quando o Estado, quando o município, quando a União assume a obrigação de pagar, já considera que a despesa foi realizada. Ok? Muito bem. Agora eu quero falar um pouquinho, nesses minutos aí que nos faltam aí, sobre créditos adicionais, que é um assunto importante também dentro da Lei 4.320. O que são créditos adicionais? A lei os define como as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. O que é isso? Eu já falei para você já sabe, que toda despesa tem que estar prevista no orçamento, não é isso? O governo não pode gastar um centavo que não esteja previsto no orçamento e ele só pode gastar até aquele valor determinado. Só que pode acontecer na prática que ao longo do ano o governo perceba que ou ele vai ter que gastar com uma despesa que não está prevista no orçamento ou ele vai ter que gastar um valor maior do que está autorizado. Aí o que ele vai pedir? Um crédito adicional. Então o crédito adicional na prática, embora ele não seja definido assim, mas na prática ele funciona como uma alteração da lei orçamentária, tá? Então ele vai alterar a lei orçamentária, incluindo uma despesa nova ou aumentando o valor de uma despesa já prevista lá, ok? Mas a lei traz esse conceito aí, ó. São as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. E aí, quem que prevê o orçamento? Quem que autoriza o orçamento? O Poder Legislativo, não é isso? Então é o Poder Legislativo também que vai autorizar os créditos adicionais, tá certo? E aí os créditos adicionais eles podem ser de 3 tipos: suplementares, especiais ou extraordinários. Os créditos suplementares são usados para reforçar uma dotação orçamentária insuficiente. O que é isso? O crédito suplementar ele é usado quando a despesa está prevista no orçamento, mas o valor é inferior ao que o governo vai precisar. Então o governo está autorizado a gastar 10 milhões com determinada despesa, mas vai precisar gastar 12 milhões. Então ele pede um crédito suplementar de 2 milhões. Crédito especial é usado para as despesas para as quais não haja dotação orçamentária. Então, ou seja, para incluir uma despesa nova no orçamento. O governo percebe que vai ter que gastar com uma despesa que não tem previsão orçamentária, ele pede um crédito especial. Olha a diferença para o suplementar.
No suplementar, a despesa está prevista no orçamento, mas o valor é insuficiente. Então o governo vai completá-la, suplementá-la. Já no crédito especial, não. Sequer a previsão orçamentária para aquela despesa, o governo vai incluir a despesa no orçamento. E por fim, os créditos extraordinários, que são usados para despesas urgentes e imprevistas, tais como as decorrentes de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. O que é isso, né? Comoção intestina? É comoção interna, um caso de grave desordem interna que o governo vai ter que mobilizar recursos para restabelecer a ordem. Então veja que são situações excepcionais, são situações urgentes e imprevistas que vão levar a gastos que o governo não tinha previsto, só que são situações muito urgentes, não dá tempo de esperar o legislativo autorizar o gasto, autorizar o crédito. Então o governo pode abrir ou por medida provisória ou por decreto. No caso do município de São Paulo, não há previsão na lei orgânica do município para medidas provisórias. Então o prefeito pode abrir por decreto um crédito extraordinário, tá? Então é importante guardar aí os créditos adicionais, a função deles aí e quais as situações em que eles se aplicam. Ok? Muito bem, com isso então chegamos ao final de mais um bloco. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a Lei 4.320. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!